Boa noite a todos. Só ajeitar isso aqui que tá esquisito. Todo mundo me vendo e me ouvindo. Hoje é o Café com Sêmio de número 100, sei lá que número que é. Se alguém souber, por favor, me diga. Até vou checar aqui no Spotify Podcaster qual é o número. Esse Café com Sêmio, vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Avisem. Ó, esse é o Café com Sêmio de número 140. Pois é, é o primeiro do ano e o tema é Em Busca da Felicidade. Boa noite, Nessa Leaux. Bom, esse é o tema Em Busca da Felicidade. Em um momento que a gente fala tanto sobre saúde mental, né? Saúde mental. Tem uma coisa errada aqui. Opa, tá melhorando. Saúde mental do estudante de medicina, saúde mental do médico. E todo mundo, no final das contas, quer ser feliz, né? Mas o que é a felicidade aí? Alguém quer falar? Alguém quiser comentar? Pedro já falou que é o Café com Sêmio 140, obrigado. Mas o que seria felicidade, né? A felicidade é algo a ser buscada, né? É algo a ser buscado. A felicidade é um direito seu. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Essas palavras e esses termos às vezes desaparecem, né? Então a felicidade é um direito de todas as pessoas. Isso é muito fácil refutar, né? A felicidade como um direito de todos, porque se a felicidade é um direito de todos, alguém tem o dever de fazer o outro feliz. Quem seria esse alguém, né? Todo o direito implica num dever, né? Se alguém tem o direito de, sei lá, gritar no cinema, as outras pessoas têm o dever de tolerar que o outro grite no cinema. Então, quando a gente fala que a felicidade é um direito de todos, por aí a gente já vê que não é verdade. Outra, a nossa natureza, a natureza da nossa vida, né? Ela também já mostra que a felicidade ela não é um direito natural do ser humano, visto que as pessoas neste mundo, né, ficam infelizes, né, por N razões, tá? E muitas vezes por razões que não cabem a elas, né, ou a nenhum outro, né, nenhuma outra pessoa. Por exemplo, na doença, tá? Ninguém é capaz de garantir a saúde do outro, né? Então a felicidade como direito é um negócio complicado, né? A felicidade como um objetivo, né, ela também é complicado da gente pensar, né? O objetivo da minha vida é ser feliz, visto que a gente não tem essa garantia, né? E a gente pode pensar na felicidade como algo que o Viktor Frankl fala, né? Que o meu amigo Luiz Henrique Psy, né, fez um belíssimo documentário sobre a vida dele, né? Que tá na internet, tá no YouTube. Se botar Luiz Henrique Viktor Frankl, tem um documentário pela Lumine TV muito sobre a vida do Viktor Frankl, né? E ele falava que a felicidade é um efeito colateral, né? É um efeito colateral de uma vida que você escolhe levar. Então a gente pode pensar então dessa maneira que a felicidade ela pode surgir, né? O bem-estar, a alegria, isso pode acontecer, né? Depois de boas decisões tomadas, né? Ou de uma vida onde você toma uma série de decisões, faz uma série de escolhas, né, certas, né? E aí se a gente fala sobre a possibilidade de escolhas certas na vida, a gente está tirando também da equação a relativização, né? O relativismo total, né? Porque se existem escolhas certas, existem escolhas erradas, né? Quais seriam essas escolhas certas, né? E quais seriam as escolhas erradas? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu recebi numa caixinha essa é uma pergunta parecida, né? Como tomar boas decisões no campo profissional? Um aluno de medicina me perguntou isso, né? E a minha resposta imediata foi: para você tomar boas decisões no campo profissional, você precisa seguir pessoas mais velhas, mais experientes, decentes, que já tomaram decisões boas e ruins, né? E que elas sabem discernir, né, quais são as boas decisões e quais são as decisões ruins, e que podem opinar num caso particular da sua vida, né? E falarem: eu acho que
esse caminho é melhor, eu acho que esse caminho é pior. E por aí vai, né? E aí, sem enrolar muito, na verdade, para ir para um ponto um pouco mais concreto sobre esse tema em busca da felicidade, eu queria pegar um resumo feito pelo meu amigo, meu compadre, meu sócio, meu chefe, o Felipe Andrade, que é um cirurgião. Ele fez um resumo aqui, bem interessante, de alguns trechos de um livro, tá? Chamado A Cultura do Novo Capitalismo, do Richard Sennett. Tá? A Cultura do Novo Capitalismo, do Richard Sennett. É interessante, né? Como que hoje em dia, tá? O mundo, e aí eu vou falar especialmente na medicina, como que o mundo ele escolhe um modo de trabalhar, um modo de viver cada vez mais superficial, sem laços a longo tempo, pouco aprofundados, com uma relação fraca com as instituições e os locais de trabalho, né? Uma cultura que repudia o esforço e o compromisso, né? E o compromisso que são corporificados no trabalho, né? Então, o esforço e o compromisso que são ali materializados no trabalho, né? Como que existe ali uma tendência a diminuir a qualidade do trabalho, como é que existe uma tendência a que as relações entre as empresas e os colaboradores, não pode mais falar funcionário, né? Colaboradores, sejam cada vez mais frágeis, né? E o sujeito ele não consegue colocar a própria personalidade num trabalho bem feito, né? E aí uma pergunta que fica, né? Por que trabalhar de forma bem feita, né? Esse é um ponto, né? Aí você fala assim, beleza, né? Todo mundo tem que trabalhar bem, mas as pessoas trabalham bem mesmo? Essa é a sua experiência? Pensa em todas as pessoas trabalhando com quem você tem acesso. Essas pessoas trabalham de forma adequada? Tá? Você é um estudante, e aí o trabalho do estudante é o estudo, né? Então, você estuda de forma adequada, você se curva diante da faculdade de forma adequada, você obedece, né, os seus professores, você dá autoridade a eles de forma adequada, você estabelece laços com os seus professores, mesmo que eles pensem diferente de você, de forma adequada. Tá? Você chega na hora, você estuda com um planejamento semestral, você faz isso, né? Essa é uma pergunta. Por que eu estou falando isso? Porque esse livro que eu falei, chamado A Cultura do Novo Capitalismo, do Richard Sennett, ele fala sobre perícia. Tá? O que é perícia? Não é perícia médica aí que está na moda e todo mundo fazer, não. É sobre perícia, não é? Imprudência, imperícia e... como é que são os 3 pontos do erro? Imprudência, imperícia e... esqueci agora. Negligência, né? Negligência, imprudência e imperícia, né? O que é a perícia? A perícia, ela pode ser definida como a capacidade de fazer algo bem feito, né? E aí, olha só que interessante. Você pode definir a capacidade de fazer algo... Camila, que saudade. Camila Correia foi nossa residente, hoje está brilhando na pneumologia do FJF. Então, a perícia pode ser definida como a capacidade de fazer algo bem feito simplesmente por fazer algo bem feito. Olha que interessante esse ponto. Tá? Fazer algo bem feito por fazer esse algo bem feito, né? Então vamos pensar, eu vou, sei lá, dar um exemplo aqui. Eu vou cortar uma grama, né? Então eu vou cortar a grama da melhor forma possível, eu não vou fazer aquela zona. Vou cortar ali de forma bem regular, ficar bonitinho, ver onde é que tem uns pontos de falha, para ver onde eu tenho que replantar alguma coisa. Para quê? Para um jardim ficar bonito, simplesmente por ficar bonito, né? Interessante a gente pensar nisso, né? Por exemplo, na Idade Média, um ferreiro, né? Pensa bem, olha que interessante. Um ferreiro na Idade Média, um rapaz que quisesse ser ferreiro, ele teria que entrar numa oficina para aprender com alguém habilitado a ensinar, né, sobre como ser ferreiro, né? Para esse cara fazer um utensílio que seja uma espada, né, demorava 8 anos, né? Ele aprendia, ele precisava ficar 8 anos dentro do trabalho junto com um ferreiro, só com ele,
para depois estar habilitado a fazer uma espada, né? E se a gente parar para pensar, você durante 8 anos e todo dia para o mesmo lugar para encontrar a mesma pessoa, é claro que vai dar problema, né? Você vai ter ali algumas arestas que terão que ser aparadas. E se você ficar 8 anos dentro de um lugar onde se faz espada, cara, você vai virar uma pessoa que faz espada, né? Você não vai apenas saber fazer espada. Tá? Daí a importância das residências da vida no hospital, né? Quando você fica dentro do hospital, tá? Quando você passa o seu internato dentro do hospital, você, com o tempo, né? Você faz uma residência dentro do hospital, você não aprende só a ver um paciente, você aprende a ser um médico que fica dentro do hospital, por exemplo. E olha que interessante, 8 anos para fazer uma espada, né? Ou seja, é um trabalho artesanal. E olha que ele fala aqui também, né? A autodisciplina e a autocrítica são fundamentais para a perícia, né? E a busca da qualidade torna-se um fim em si mesma, né? A perícia é fazer algo bem feito simplesmente por fazer, tá? Onde a autodisciplina e a autocrítica estão presentes, tá? E a observação do seu próprio trabalho faz com que a busca da qualidade tornar-se um fim em si mesma, né? Ou seja, a finalidade é buscar a qualidade. Vocês estão entendendo para onde que isso vai, né? Imagina você estudando medicina, né? Aprendendo medicina mesmo, né? Tendo como fim ser um médico melhor. Esse é o fim, né? Esse é a finalidade última, né? Ser um médico melhor, tá? Beleza, aí você pode falar assim, mas tudo bem, né? Mas e o resto? Ok, vamos lá. A perícia, ela exige isso, né? A perícia quer fazer algo bem feito, né? E aí um trabalho na década de 70 analisou uma padaria familiar em Boston, tá? O livro fala isso também, né? Os mais jovens eram tratados rispidamente e muito pressionados pelos pais e tios, tá? Isso era uma característica da padaria, né? Então, os mais jovens ali que estavam, eles eram pressionados e tratados com uma certa rispidez por esses pais e tios, né? Logo cedo de manhã, assim, o pão, né? O pão, ele estava muito bom, né? Assim, o pão, ele estava excelente, a padaria enchia, as pessoas ficavam felizes ali e comiam aquele pão, né? E a partir do momento que aquela padaria enchia, que as pessoas ficavam felizes, aqueles jovens pressionados pelos tios, se eles estavam com cara fechada, de repente eles ficavam realizados e felizes, né? Porque eles faziam o pão que dava sabor a uma época e uma família, né? Então olha aí mais um ponto para a gente pensar, né? Hoje, se a gente pressiona um aprendiz, né? Vai pressionar um aluno de medicina. Mas quem aqui é da área docente, né? Pressiona um aluno de medicina, né? Para você ver o que vai acontecer. Dependendo, dá até polícia. E aí vão falar que você está fazendo assédio moral. E olha só que interessante, né? Esses padeiros jovens que eram pressionados, tá? Eles ficavam felizes, né? Por quê? Porque o que é bem feito, né? E no final das contas, fazer bem feito trazia uma satisfação. E aí volta ao começo da história, né? A felicidade, a alegria pode ser um efeito colateral, né? De se fazer algo bem feito, de se buscar ali tomar boas decisões, né? A perícia exige mergulhar no que você faz, né? Quase que uma obsessão por aquilo, né? A perícia precisa de tempo e de um terreno propício para ela, tá? Será que hoje nos cursos de medicina o cara que vai pulando de preceptor para preceptor, professor para professor, reclamando, e no final das contas passa uma faculdade inteira e nem sabe dizer quem foi um professor que o inspirou, né? Será que isso é capaz de fazer com que o sujeito faça bem feito? Lembrar que fazer bem feito não é só acertar o remédio, né? É cuidar bem de uma pessoa na área da medicina. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Será que dá? Né? Hoje, como as faculdades e como o ensino é feito, se dá, né? Eu tenho dúvida, né? Eu tenho dúvida. E o grande ponto é: se
hoje em dia, com esse modo mais liberado de ensino, onde os laços são superficiais, não se aprofunda, uma chamada de atenção por parte de um mestre, de um professor, ela é levada sempre no campo pessoal, né? As pessoas se sentem absolutamente ofendidas, né? Por qualquer tipo de... Eu estou generalizando, lógico, de chamada de atenção, né? E ao mesmo tempo as pessoas estão mais tristes, né? As pessoas estão mais tristes. E o que o Sennett defende nesse livro, né, é que a satisfação, ou seja, a felicidade, ela tem total relação com a perícia. Ou seja, a felicidade é um efeito colateral de se aprender a fazer algo muito bem feito, né? Sendo que fazer esse algo bem feito é um fim em si mesmo, tá entendendo? Esse que é o ponto central disso tudo que eu estou falando, né? Então, será que a felicidade na medicina não é um efeito colateral da busca em ser o melhor médico possível, da busca obsessiva, né? De trilhar um terreno, de viver num ambiente, de encontrar as pessoas, né, que são satisfeitas com aquilo que fazem, né? Eu falo, eu dou o meu testemunho, né? Eu sou extremamente feliz com a medicina, extremamente realizado com o meu trabalho, entende? Sou mesmo, né? Eu sou clínico geral, né? Pensa aí, clínico geral, né? Você pensa aí, eu não trabalho com lifestyle, eu não emagreço ninguém, né? Eu não aplico injeção para ninguém ficar mais bonito, nada disso, né? Eu sou clínico geral. Quando a gente fala em clínico, você pensa assim, vai atender diarreia. É isso mesmo. Eu atendo gente passando mal. Qual é a minha especialidade? Atender gente passando mal. Eu faço isso todo dia. Tá? Eu sou extremamente satisfeito com a minha profissão. Extremamente realizado com a minha profissão, né? Entendendo que, de verdade, a minha satisfação ela é sim um efeito colateral. Ela é um efeito adverso das decisões que eu tomei, né? Eu decidi durante muito tempo, né, mergulhar na medicina, viver no hospital, viver vendo paciente, estudando medicina, tá? Eu abri mão de uma série de outras coisas. Já falei nas lives sobre estudo aí, quem quiser volta aí algumas lives atrás, nem sei quantas, mas tem lá uma sequência de não sei quantas lives sobre estudo, né? Você escolhe abrir mão de uma série de coisas. Essa é a vida adulta, né? Você escolhe abrir mão de um monte de coisa, não dá para ter tudo. E a busca da felicidade, ela tem que ser a busca pela perícia, tá? Não é perícia médica, né? É busca por fazer bem feito algo. Danilo falou que nessa perspectiva a felicidade é uma consequência. Então, é sempre difícil definir felicidade, né? Então, assim, você pode estar feliz agora, aconteceu um problema e isso tudo embora, mas o bem-estar, né, a satisfação profissional, que eu estou chamando de felicidade aqui, eu acredito que seja uma consequência das decisões que você toma, né? É isso, exatamente isso, né? As decisões bem tomadas. Beleza, galera? Alguma pergunta? Hoje é a primeira live do ano, né? Então já tem uma galera aqui. Quem tá aí, dá oi assim pra mim. Quem quiser, quem não quiser também não fala nada. Alguma pergunta, algum comentário? Olha o João Carlos aí. João Torácico. João Carlos sabe disso, né? Que, aliás, tem uma história de um cirurgião que é muito interessante. Eu não sei se ele era torácico, né? Mas é um cara que aposentou, né? Bom, eu vou contar a história do jeito certo. Não sei se o Giancarlo conhece essa história. Tinha um senhor nos Estados Unidos que trabalhava como frentista de um posto, né? Enfim. Aí um cara chegou e sempre abastecia lá e tal, e via que esse cara era ele que abastecia assim da melhor forma possível, limpava o vidro da frente lá e passava aqueles negócios, sabe? Assim, ele fazia aquilo de uma forma perfeita, sabe? Perfeita. E, enfim, o cara que sempre abastecia no posto começou a perceber isso, né? Que tinha um senhor ali com mais de 60 anos de idade, quase 70 anos, que fazia... que sempre era o mais educado, né? Abastecia lá o carro com o maior carinho, e que limpava o vidro de uma forma assim perfeita, né?
E os jovens faziam de uma forma pior, né? E um dia ele parou para conversar com esse senhor. Ele falou, pô, tô aqui vendo, enfim, acabou falando, né, que ele fazia de forma tão bem feita, por quê, né? Aí ele falou, olha, eu quando era criança, eu ficava nesse posto com o meu avô, né? Então eu tenho muito carinho pelo meu avô, porque meu avô, ele me ensinou a trabalhar como frentista e tal. Mas aí eu aposentei, agora tem alguns anos, e eu voltei aqui, eu fico aqui porque não quero ficar em casa e me traz uma boa lembrança. E esse cara era um cirurgião, né? Esse cara foi um cirurgião muito famoso nos Estados Unidos, cirurgias extremamente complexas, né? E aí ele falou, né? Eu sempre tive que fazer bem feito, né? Eu sempre tive que fazer as coisas com muita perícia, né? E você vê, um sonho, né? Você tá aí aposentado, satisfeito num posto de gasolina limpando vidro, né? É uma aposentadoria melhor do que, sei lá, ter uma conta de banco milionária e tá infeliz, né? Tá insatisfeito. Então é isso, né? É buscar fazer bem feito, o que quer que seja, né? É o que quer que seja. Beleza, galera? Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau.